parlamentar. Não vou falar mais de 800 mil reais transferidos legalmente para o exterior. Vamos falar de 60 bi do teu bolso, que está dando o maior problema. Tá? Vamos usar uma expressão antiga, está dando o maior quiprocó. Um quiprocó entre os deputados. Estão se estapeando no Congresso Nacional. Tem deputado agarrado no outro, rolando pelo carpete verde lá da Câmara dos Deputados. Tá deputado que aparece beliscado, com vergão. Eles estão brigando para valer por causa dos 60 bilhões de reais que o governo federal cede para irrigar as suas bases eleitorais. Nas emendas PIX, nas emendas de comissão, aquelas que não aparecem para o que é ou quem mandou. E aí surgem aqueles contratos superfaturados, mal explicados. Então, vamos falar dessas emendas parlamentares. Está dando a maior confusão, porque os 60 bi estão indo mais para quem é amigo do rei, certo? Quem é oposição recebe menos. Olha só, as emendas parlamentares, meu querido Diogo da Luz, foram distribuídas de forma desigual pelo Congresso. Isso dá uma confusão. De acordo com parlamentares ouvidos pelo jornal O Globo. Os congressistas injustiçados afirmam que alguns deputados de oposição tiveram muito menos acesso aos poupudos recursos em 2023. No PL, Partido Liberal, por exemplo, que é a principal sigla de oposição, apenas 2 deputados, dentre os 96, tinha 99 no começo, foram contemplados: João Bacelar e Ícaro de Valmir. Será que eles já passaram para a situação? Esses parlamentares estão entre os deputados da legenda que mais votaram com o governo e foram premiados. Para o líder da bancada na Câmara, Altineu Cortes, no caso do PL, foram beneficiados os congressistas que têm um bom trânsito, um bom relacionamento com o Palácio do Planalto, o que, segundo ele, acaba gerando desigualdades. Diogo da Luz, nós tivemos no início desse milênio, metade da década de 80, para do mensalão. Ali era corrupção, era propina paga para o parlamentar votar. Ela não é ilegal, mas ela é imoral, porque você remunera um deputado com dinheiro público para ele fazer aquilo que é a sua obrigação fazer. E se ele não votar de acordo com o governo, se ele quiser exercer livremente o seu mandato, ele vai ser prejudicado na próxima eleição, porque o seu concorrente vai atender melhor as bases. Devia ser, olha, você já tem as emendas do orçamento impositivo, aquela quantia que cada deputado já tem direito. Devia ser proibido qualquer outra indicação além dessa que eles têm. Mas não, isso é usado como instrumento de pressão. O que nós temos, então? Um executivo que quer comprar o legislativo, um legislativo que não quer legislar, só quer administrar, pega dinheiro e manda para as cidades, e o judiciário que está legislando. Está tudo louco? É a nova modalidade do mensalão. É a corrupção oficializada. A verdade é essa. Isso é exatamente a mesma prática que antes era corrupção ilegal e agora ela legalizada. Pode haver corrupção legal, sim. E é isso, porque é a compra do deputado, é a compra da... ou melhor, é a gratificação ao deputado que correspondeu à vontade do governo. Agora, eu queria voltar ao COSUD, a reunião dos 7 governadores do Sul e Sudeste. Como eu disse, 70% da riqueza do Brasil, 56% da população. É esse tipo de coisa que os governadores têm que bater e têm que dizer, chega de emendas, porque essas emendas estão só aumentando, elas eram no começo, quando veio a Constituição de 88, era para fazer um agrado, para ficar mais fácil de votar a Constituição, um agrado para cada deputado ter os seus 100, 200 mil reais de emendas, que nem isso deveria haver, na minha opinião. A execução do orçamento tem que ser do executivo e não do legislativo. Não pode haver essa simbiose. Os governadores desses estados têm que dar o murro na mesa e falar, chega disso. Até porque é já que elas virão para as assembleias legislativas e para as câmaras municipais. Agora, você imagina 5.546 municípios com emendas parlamentares de vereadores, cada um para fazer uma árvore artificial, uma estátua, um sei lá o quê. É inaceitável gastar o dinheiro público desse jeito. Os governadores têm que exercer o papel de liderança deles e impor isso aos seus deputados e senadores. Mônica Rosenberg, eu vejo 2 grandes problemas. Primeiro,
dinheiro público indo para uma área que não é prioridade para a administração pública, para a sociedade, mas prioridade para a campanha do parlamentar. E segundo, dinheiro público para forçar o parlamentar a votar contra a sua consciência, para forçar o parlamentar a não exercer seu direito de fiscalização, porque ele começa a ver o seu colega recebendo mais e ele fala, vou salvar meu mandato. Já dizia meu querido amigo, ex-senador e deputado Heráclito Fortes, do Piauí, perguntaram para ele qual a maior preocupação de um político assim que ele é eleito? A reeleição. Mônica Rosenberg. Eu achei muito interessante que você citou a expressão quiprocó para falar disso, porque quiprocó vem de quid pro quo, que quer dizer isto em troca daquilo, que no caso das emendas se aplica perfeitamente. E aí realmente o que está faltando? Aliás, muito engraçado ver esses parlamentares da direita reclamando da desigualdade na distribuição da renda, né? Puxa vida, como a ironia de tudo isso. E o que é o problema? A falta de transparência nessa distribuição, que se aplica, por exemplo, também à falta de transparência na distribuição dos recursos do fundo eleitoral. Os candidatos sempre dizem, poxa vida, teve candidato que recebeu mais, teve outro que não recebeu nada, porque, novamente, é recurso público distribuído de forma não transparente, sem critério, seguindo a vontade do dono do partido ou, no caso, do dono do poder, e isso é muito tóxico, é muito ruim. Porque, especialmente no nosso caso, a emenda que deveria ser uma forma de fazer chegar na população um recurso que o deputado deveria saber melhor como chega neles, e, portanto, quando o Rica fala que tem 1 bi indo para a segurança e 50 bi indo para as emendas, esses 50 bi deveriam estar indo para a saúde, segurança e educação, porém, por intermédio dos deputados, para isso foi criada a emenda, na verdade, ela não serve para isso. Ela serve como moeda eleitoreira, como o Capês muito bem colocou. Então, o deputado usa esta emenda, este dinheiro, para conseguir votos, e isso está corrompendo todo o nosso processo eleitoral. Eu falei do fundo eleitoral, mas o maior problema é as pessoas não votam no deputado que representa as suas ideias, não votam no deputado que vai defender as suas pautas, elas votam no deputado que traz dinheiro para a cidade. E aí nós criamos um círculo vicioso em que o deputado levou dinheiro, por isso foi eleito, e aí não importa mais o que ele está fazendo no Congresso, importa se ele está levando mais dinheiro, porque aí ele vai ser reeleito. Esse é um mecanismo perigosíssimo que está corrompendo a nossa própria democracia, está enfraquecendo a representatividade do Congresso, e é com isso que a gente precisa acabar. Rica Mello. E aí, Mônica, no final das contas, pouco importa se o presidente é de esquerda ou de direita. A maioria dos deputados e dos senadores, o que eles querem? Se reeleger. Se eles querem se reeleger e a moeda de troca que eles têm é o voto, e o voto no governo que está, né, à frente do país, eles têm que votar junto com o governo. Então, no final das contas, a gente fica com o legislativo refém do executivo e o executivo refém do legislativo. Um fica refém do outro. Acabou a ideologia. Você que... Algumas pessoas, e a pequena minoria, que de fato vai lá e gasta muito tempo para entender quem é aquele deputado, quem é aquele senador, quem é aquele vereador, quem é aquele candidato a prefeito, para votar nas pessoas que vão provavelmente te representar melhor, você, onde você mora e tudo mais, você também acaba ficando refém de quem está à frente da presidência. Ou seja, a gente instituiu, então, essa ilegalidade de maneira legal. E isso vai permeando todo o país. E o Brasil, gente, é um país que, quando tem corrupção, é impressionante, mas é como um polvo. Ela vai com todos os tentáculos em todos, federal, estadual, municipal. É na Assembleia do seu condomínio vai acontecer alguma coisa, se tiver alguma possibilidade de alguém ter ali algum benefício próprio. Então, a gente acaba uns ficando nas mãos dos outros. O dinheiro não é eficiente, não vai para o lugar aonde tem que ir. E aí o que acontece? O país, porque o que importa é o país. Você quer ter mais dinheiro, a população quer ter mais dinheiro, quer ser mais rica, o país tem que crescer economicamente, tem que ser um país eficiente e inteligente. O que a gente vê lá em países que cresceram, deram um baile no Brasil nos últimos anos. Coreias da vida, por exemplo, um país que cresceu muito, a população ficou muito mais rica do que era antes. E o Brasil acaba virando sempre o país do futuro. Por quê? Porque a gente não consegue, no presente, resolver as coisas. A gente fica sempre nessa questão de, no presente, cada vez mais o governo, para ganhar os deputados, vai colocando mais e mais e mais dinheiro nas emendas. Quero ver aonde isso vai parar. Muito bem. Emerson Tawil. Como todos os colegas aqui da bancada acabaram falando.
é muito difícil, né, esse balcão de negócios em que o governo faz a compra, o interesse, como disse o próprio Diogo, a verdade é a corrupção legalizada. Isso daí muita gente não sabe. Quando há tensão no Congresso Nacional, isso é um perigo tremendo para a população, porque é ali que são feitas as negociações, né? A tensão é proposital muitas das vezes para que alguém tire proveito disso, e não é a população. E aí quando nossos parlamentares falam dessa desigualdade por conta das emendas parlamentares que foram distribuídas de uma forma não tão ortodoxa, a desigualdade que eles deveriam se preocupar, na verdade, é a desigualdade social da população. Por essa meta que eles foram colocados lá como representantes do povo. Essa representação baixa, vil, que eles colocam, acabam impondo para a população nacional, isso não traz nenhum benefício. É vergonhoso, né? Parece que a grande maioria dos nossos legisladores, eles perderam o caráter em detrimento dos seus interesses pessoais. Caráter e princípios são coisas démodé, que hoje parece que estão lançadas numa gaveta lá, em qualquer lugar, que precisam ser resgatadas. Mas esse resgate só depende de você, né? Do povo. É preciso aprender a votar, é preciso saber, ter memória de que aqueles que tiveram a sua oportunidade não corresponderam com a expectativa da nação. O problema é muito maior do que a gente possa imaginar. Esse balcão de negócios prova, de um modo geral, que o governo não tem capacidade nenhuma de articular qualquer coisa, salvo se for pela imposição e a troca de dinheiro. A moeda fala muito mais alto do que os interesses coletivos. E por essa razão, deve ser abominado e a gente não sabe qual será o desfecho disso. A gente não sabe quais serão as consequências. Muito se preocupa, como disse o próprio Rica, se preocupa com o futuro, mas a gente vive o presente. O futuro Deus pertence, né? O povo passa necessidade no presente. O futuro depende dos nossos legisladores, do nosso governo, que devem contribuir de uma forma muito plausível, de uma forma muito prudente e com pulso firme, para que tenha lá no futuro ao menos uma expectativa. Não temos sequer uma esperança de um futuro melhor para essa população. Quer dizer, quando você está falando em combater a fome, como é que você vai falar em combater a fome com desperdício de dinheiro público? Quer dizer, 60 bilhões para o Bolsa Família, eu estou de pleno acordo. O Estado liberal, justamente, ele deve ter reservas para atender a população vulnerável. Mas desperdício de dinheiro... 60 bi de emenda parlamentar, que são obras que não são urgentes, são obras públicas, mas normalmente são obras que acabam sendo superfaturadas, que faz aquele arranjo com o empresário que bancou a campanha. Ou seja, isso ocorre e vira e mexe, nós estamos vendo esse tipo de ação. Isso é rotineiro. Então, efetivamente, é muito triste a gente falar sobre isso.